noite. Vamos agradecer os visitantes que estão com a gente. Deus abençoe cada um presente aqui nessa noite. Esperamos em Deus que todos nós sejamos abençoados pela palavra de Deus agora também. Nós vamos abrir em Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, vamos ler só o versículo 1. Gênesis 7, 1 diz o seguinte: Depois disse o Senhor a Noé: Entra, tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Veremos mais uma vez. Amado, nós nos dirigimos a Ti mais uma vez, por intermédio do Teu Filho, Jesus, que abriu para nós a passagem, o acesso à Tua presença santa, Senhor, e para suplicar aqui as Tuas bênçãos sobre nós, sobre cada um em torno da Tua palavra agora, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos use, nos planar Tua palavra e abençoe cada ouvinte, que sejam não somente ouvintes da palavra, mas praticantes, participantes dela. Que o Senhor, pelo Teu poder, torne cada um de nós participantes dessa palavra, na medida em que ela seja aplicada à vida de cada um daqueles que a ouvem. Em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos isso. Amém. Talvez, para quem tem acompanhado a mídia, o texto aqui já despertou uma familiaridade. Na verdade, esse texto sobre Noé e a arca foi o texto pregado há 38 anos atrás na Igreja da Vila Espanhola, numa noite de janeiro, pelo pastor Elmute, onde eu fiz minha profissão de fé. Mas não é esse o motivo pelo qual eu vou pregar isso, mas é um texto que eu tenho uma doce recordação, né? Uma noite marcante na minha vida. Na verdade, não foi o momento onde eu me converti. Eu já tinha me convertido por tantas e tantas pregações que eu tinha ouvido, e Deus havia movido meu coração, mas naquela noite eu fui bastante tímido, um garoto, constrangido ainda, com vergonha de manifestar minha fé, mas naquele dia Deus me encheu de coragem, e eu finalmente dei o passo tão importante de proclamar minha fé em Cristo. Então eu não poderia esquecer nunca dessa passagem e algumas outras coisas que cercaram aquela noite. Mas é claro, como eu já insinuei no começo, que o que me motivou a pensar em pregar sobre esse assunto é o filme Noé, que está aí, né? Eu não sei se já entrou em cartaz, eu sou meio por fora dessas coisas. Eu sei que eu tenho visto muita propaganda, muita chamada, e andei lendo algumas críticas de cristãos. Parece ser um filme, em termos de filme, né? Uma superprodução, mas também não estou aqui para fazer propaganda dele, divulgação do cinema. Mas uma coisa eu vi é que muitos, levados assim pelo interesse por uma coisa cristã, pensando um filme bíblico, têm procurado, e alguns que têm conhecimento das Escrituras já têm se frustrado, têm se decepcionado, porque na verdade
esse filme não é um filme bíblico. Ele é baseado na chamada Arca de Noé, né? Nessa passagem do dilúvio, mas ele é baseado em vários relatos, porque uma das provas, inclusive, de que o dilúvio é um fato, é de que em civilizações, em quase todas as civilizações, existe algum relato a respeito do dilúvio. Então, ele sofre algumas distorções, em alguns é bem distorcido. Tem um relato indiano, onde, por exemplo, um peixe, um pequeno peixe aparece e fala com um homem, e ele pede para que aquele homem cuide dele. E que se ele cuidar dele, até ele crescer, que ele cuidaria dele depois. Então, peixe profeta, né? E esse homem cuidou do peixe num vaso de barro, e esse peixe foi crescendo, e ele trocava, substituía por um maior, até ele ficar um peixe bem grande, e ele pôde colocar ele de volta no mar. E aí esse peixe disse a ele que haveria uma grande inundação, um grande dilúvio, e ordenou ele que fizesse um barco, e o peixe, né, depois foi amarrado a esse barco, e o peixe arrastou ele para salvar ele. Logicamente se vê aí traços de uma história parecida, a gente vê a construção de uma grande embarcação, tal, mas esse grande peixe aí, eu não sei se pegaram o de Jonas e já misturaram tudo, né? Mas a mitologia traz muitas coisas assim, né? Os mitos. Por isso eu nomeei essa pregação aqui sobre os mitos e fatos sobre Noé e a arca. Eu não vou aqui querer desvendar todos os mitos, né? Não é o nosso propósito, e nem capacidade, eu diria, eu não tenho essa capacidade toda, mas espero que Deus me capacite sim a falar aquilo que é essencial, e a gente saber separar o trigo do joio aqui, o que é mentira, o que é verdade, o que é que a palavra de Deus está relatando, o que de fato ocorreu, porque, como eu disse, tem inúmeros relatos, né? Tem umas 270 histórias, pelo menos, versões diferentes do dilúvio, da história do dilúvio. A mais famosa delas é de origem suméria, né, babilônica, é a epopeia de Gilgamesh. Tá? E tem relatos bem parecidos, até porque é mais próximo ao relato bíblico. Mas isso é uma das provas que não é uma coisa inventada pelos judeus, mas uma coisa que, à medida que foi se encontrando povos nas Américas, aqui, na América do Norte, na América Central, as tribos indígenas têm relatos parecidos, só que, lógico, tudo misturado com outras coisas. Nós não vamos falar assim sobre os dados científicos, como é que foi. Quem quiser saber, eu recomendo, entra na internet, tá? Pode jogar lá, professor Adalto Lourenço, ou Adalto Lourenço, dilúvio, você vai ter uma série de vídeos onde você vai poder compreender muitas coisas. Ele é bem, claro, é um cientista cristão, e tem muita coisa boa, interessante para você compreender a respeito disso. Então, eu deixo isso com o Adalto Lourenço. Eu vou ficar aqui com um outro lado, um outro aspecto do nosso assunto. Mas o que eu gostaria de enfatizar primeiro, que não é lenda, não deve ser misturado a verdade, esse fato ocorrido, e ele tem um significado profundo na história da humanidade, tem um significado para nós cristãos, tem um significado para o povo de Deus, espero que tenha um significado muito forte para a sua vida também,
à medida que você entende aquilo que Deus estava fazendo ali e o que Ele está ensinando para nós hoje. Não é uma história fictícia, não deve ser confundido com as lendas, não deve ser confundido com o filme. Tá? Se você quiser ir assistir o filme, assista, mas não vá com a ideia de que é um filme bíblico. Não vá com a ideia de que o que ele passa ali é bíblico. Usa-se muitas coisas. Tá? Numa crítica que eu li, por exemplo, o Matusalém, que de fato era vivo até aqueles dias, próximo, né, quando a gente faz a cronologia, o tempo de vida deles ali. Matusalém viveu até bem próximo do dilúvio. Matusalém ou Metusselá, conforme a versão que você tiver. Mas no filme parece que ele é um feiticeiro, né, retirado lá num monte. Então, tem um monte de coisas assim, de interpretações e mitos no filme, assim como nessas outras lendas. Fixe a sua mente na Bíblia. Ela é um relato único, ela é uma verdade única, que não deve ser confundida ou misturada com as coisas misturadas com as coisas do mundo, né? As coisas contaminadas pela crendice, pela idolatria de vários povos e de mentes que a gente não sabe nem quais são as intenções delas. Por que ocorreu o dilúvio? O que ele significa? A gente tem que começar para entender isso no capítulo 6. Tá? No mínimo, a gente tem que voltar um pouquinho ao capítulo 6. O cenário pré-diluviano. Como eram as coisas naquela época em que ocorreu o dilúvio? Antes, para que nós chegássemos àquele momento do dilúvio. Então, nós lemos aqui no capítulo 6 o seguinte, me acompanhe lá se você puder, se tiver sem Bíblia, ouça com atenção. Diz, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ou seja, o homem não é só espírito, ele é carne. E na carne reside, né? É onde nós somos contaminados no nosso pecado, nessa carne, nesse nosso corpo mortal. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus limitou o tempo de vida do homem, reduziu, né, o homem que vivia muito mais antes. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Até aqui, a nossa leitura por enquanto. Então, o que é que nós encontramos aqui? Quando nós lemos, os filhos dos homens, ou os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Havia se passado aqui cerca de 1650 a 1700 anos, desde o nascimento de Adão, alguns colocam assim, mas o nascimento, a criação de Adão, né? Mas nós podemos entender que seria a partir mais ou menos do momento em que eles deixam o Éden, né, na contagem do tempo, mais ou menos isso.
1.600, 1.700 anos, pela contagem ali do tempo de vida de cada descendente, nós vamos chegando a isso. Nesse tempo, aí sim eu apelo um pouquinho para a ciência, existem alguns métodos de cálculo. Você faz ideia de quantas pessoas, mais ou menos, a Terra teria? Quantos habitantes teria? Por alguns cálculos, a Terra poderia ter entre 700 milhões e 2 bilhões de habitantes já a essa altura. Pela longevidade de cada pessoa, elas viviam muito tempo, tinham tempo de ter muitos filhos, pelas condições de saúde que se tinha, o homem se multiplicou, tinha todas as condições para isso. Então, existe uma margem bem grande, aí de 700 milhões a 2 bilhões, quer dizer, mas há potencial para isso. Então, o que nós vemos é que realmente o relato bíblico é correto quando diz que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Tinha se multiplicado em grande número. E imagina-se que essas alturas, até o desenvolvimento do homem fosse muito grande. Um dos vídeos do professor Adalto relata, por exemplo, desse período, alguns personagens que criaram, que inventaram coisas que, se você pensar, eram bem complexas, são bem complexas para nós. As pessoas tendem a pensar naquele tempo como homens da caverna. Mas eles inventaram coisas para construção, né? A Bíblia resume muito esse período, mas eles tinham condições de vida envolvidos em muitas coisas, metais já tinham sido desenvolvidos, instrumentos musicais. Você sabe lá a dificuldade de você inventar um instrumento musical? Exige cálculo matemático. Você pode ficar chutando, porque essas coisas requerem precisão. Então tem uma série de coisas que inventaram. Ninguém pegou a coisa semi-pronta. Havia pessoas muito capacitadas, inteligentes. A civilização era, com certeza, bem desenvolvida. Tá? Não imagine que no tempo de no tempo de Noé, os homens eram, como a teoria da evolução passa, meio macacos, homens subdesenvolvidos. Não, era uma civilização bem adiantada, bem civilizada, nos moldes talvez bem próximos do que a gente tem hoje. Se é que se pode chamar isso de civilizado, né? Às vezes a gente tem dúvida se o homem é civilizado mesmo ou não. Mas, a gente, voltando aqui ao texto, nós vemos que eles se multiplicaram e tem um relato aqui que gera muito conflito. Eu vejo aqui que tem um mito. E isso parece que até foi transportado para o filme, de alguma maneira. Muitos cristãos têm esse entendimento. Eu não vou colocar aqui como categórico, mas vou falar para vocês. Existem 3 teorias a respeito disso aqui. Eu vou falar qual é aquela que eu vejo como a real, e o meu entendimento é esse, tá? Porque diz aqui que os filhos dos homens, ou os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que elas eram formosas, e eles tomaram para si essas mulheres. Quem são esses filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Então, tem alguns que entendem que os filhos de Deus são anjos que desceram do céu e quiseram se desprover da sua condição de anjos e se tornarem homens e ter relações com as mulheres. É uma das posições, uma das teorias. Nada consta na Bíblia que algum anjo
tenha feito isso ou que ele possa fazer isso. Os anjos são seres espirituais. E, aliás, uma coisa é que Jesus mesmo explica, que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Por quê? Eles são seres assexuados, não existe macho e fêmea. Macho e fêmea foi na criação aqui na Terra, física. Ser espiritual não existe macho e fêmea. Tá? Então, os anjos não são homens, né, nem mulheres, eles são anjos. E ponto. Então não é essa a explicação. Os filhos de Deus, aqui a gente precisaria voltar um pouquinho antes. O entendimento mais correto aqui, dentro do contexto bíblico, é o quê? Da descendência de Adão saíram duas linhas. A de Caim, que matou seu irmão Abel, que era justo e temente a Deus, e Caim, pervertido, seguiu numa linhagem de pessoas pecaminosas, era uma linhagem. E Deus concedeu a Adão e Eva um outro filho chamado Sete, que foi dado em substituição a Abel. Esse filho, Sete, seguiu os mesmos passos do seu irmão morto. Havia outros, tá? Haviam outros, porque alguém às vezes questiona, com quem Caim casou? Certamente com alguma irmã, com alguma sobrinha. Mas não dá problema. Não, assiste o vídeo do Adalto que vai ter explicação. Não dava problema, porque não tinha problemas genéticos que nós temos hoje. Deformidade genética, coisa assim, tá? Mas aí é o dado científico que eu falei, esses eu vou deixar de lado. Mas é isso que aconteceu ali. E Caim formou um povo à parte, e aquele povo foi ensinado nos caminhos de Caim. E Sete formou uma linhagem de pessoas tementes a Deus. E o que está retratando aqui, nos dias de Noé, é que aquela linhagem que foi separada para servir a Deus, começou também a se corromper. E eles se casaram, né, os filhos de Deus, a descendência de Sete, começou a se corromper grandemente, se ligando à linhagem, à família de Caim. De forma que a humanidade em geral se multiplicou e se deteriorou espiritualmente. Os filhos não seguiam os passos de Sete. Não existe justificativa para que a mistura genética de pessoas tementes a Deus, dos filhos de Deus, com mulheres ímpias, produza gigantes. Aí entra outra questão. Por que os gigantes? Se você olhar o contexto aqui, a palavra aqui, Nefilim, que é traduzido por gigante, ele serve para representar gigantes mesmo, fisicamente. Mas dentro do contexto, o que nós vemos é que começaram a se levantar grandes homens. Um grande homem, um homem grande, pode ser tanto em estatura, em tamanho, como pode ser em posição. O que a Bíblia está relatando aqui é que começaram a se levantar pessoas que queriam governar e dominar esses grandes homens, esses gigantes do passado, poderosos, né? Veja bem o contexto aqui dos versículos 4 a 5. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus, a descendência de Sete, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, aqueles grandes homens de posição, que se impuseram sobre os demais. Nunca foi o desejo de Deus, o propósito de Deus para o homem, que ele se impusesse hierarquicamente uns sobre os outros. O princípio espiritual que nós vemos na própria Escritura, Jesus mostrou aos seus discípulos que quem quer ser o maior entre seus irmãos deve fazer o quê? Servir, se faça o menor. Esse é o princípio de Deus. Não de os homens,
o princípio humano, né, de querer um ser maior que o outro. E foi o que começou a acontecer. Isso é consequência da corrupção humana. As pessoas quererem ser maiores que as outras e quererem dominar. Quando Deus chamou o seu povo de Israel, Deus não queria nem que eles tivessem um rei. Era para ser uma teocracia, mas eles se corromperam e requereram um rei. Então Deus deu um rei para eles. Um rei grandão, bonito, né? Valente, do jeito que eles queriam. Saul. Bom, por quê? Deus, na verdade, quer um povo que esteja servindo a Ele e Deus esteja sobre o seu povo. E esse povo amando um ao outro, ao próximo, não odiando ou querendo um puxar o tapete do outro. E foi o que começou a acontecer naquela época, a corrupção. O que está havendo aqui é a descrição de uma sociedade corrompida. Mas isso, apesar de ter acontecido há tanto tempo atrás, não vamos ver isso como uma coisa que ficou lá atrás. Por quê? É curioso que de Sete, aquele filho temente a Deus, aquele filho de Adão temente a Deus, aquela geração se corrompeu. Porque o pecado estava neles. A humanidade foi destruída e preservada através de um homem justo, Noé, que é o foco do nosso assunto. Mas a descendência de Noé também se corrompeu. Sempre nós vamos vendo a corrupção humana. E apesar de Deus ter destruído toda a sociedade, a civilização daquela época, 4.000 anos depois, nós não evoluímos muito ou não evoluímos nada, né? A nossa sociedade se corrompe também gradativamente. E só não se corrompe definitivamente quando Deus opera e Deus contém essa degradação humana. Então o retrato que nós vemos aqui é esse. Os servos de Deus se desviando, aquele povo descendente que foi ensinado, criado no temor de Deus, se desviando, se ligando a outros, a um povo não temente a Deus, e se corrompendo, e querendo se sobrepor um ao outro. E é quando nós vemos no versículo 5 que Deus olhou, né? Aqui é uma maneira de expressar, Deus conhecia isso desde a eternidade, mas aqui fala para que nós entendamos, Deus viu que a maldade do homem se multiplicara, ele estava enxergando isso, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e todos os pensamentos, a imaginação dos pensamentos, os planos, os propósitos do homem eram maus continuamente. Deus conhece o coração humano, Deus olha e enxerga o que nós fazemos e também o que nós pensamos, amém? Não podemos esquecer disso. E então, é que nós vemos aqui, mais uma vez, uma expressão para que nós entendamos. Arrependeu-se o Senhor, no versículo 6, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. O arrependimento de Deus aqui não é porque ele foi pego de surpresa. Essa expressão de que o Senhor se arrependeu quer dizer, então nesse momento, Deus mudou a sua forma de agir com eles. Eles viveram aqueles anos na longanimidade, na paciência de Deus, e aqui Deus então determina, chega, basta. Eu vou destruir. Aqui chegou o ponto. Já deu. Né? É a hora de que se cumpra aquele propósito. E Deus então se propôs a destruir aquela civilização daquele tempo. E disse, versículo 7, destruirei o homem que criei sobre a face da terra.
desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então esse era o cenário daquela época, o cenário de impiedade, que está descrito aqui, e Deus se determinou a destruir aquele mundo. E eles eram merecedores daquela destruição. Eles eram dignos disso, porque se corromperam. Eles tinham a instrução de Deus, eles tinham o conhecimento de Deus, mas eles se corromperam e escolheram esse caminho. Então eles eram todos dignos de morte, em maior ou menor grau. Toda a humanidade era digna de ser destruída. A descendência de Noé, depois disso, também se corrompeu, e nós vemos os resultados disso hoje. Mas é aí que nós vemos, então, a arca. A arca representa a providência de Deus para uma geração perdida e condenada. Essa é a importância da arca para nós hoje também. A providência de Deus foi manifesta ali na arca. Não é uma história épica, de aventura, de heróis. Noé só pode ser enquadrado como herói em um aspecto. Nós lemos lá em Hebreus, nós vamos ler depois um versículo lá, onde ele é colocado como um herói. Mas um herói da fé, né? O heroísmo dele está nisso, na fé. Ele é alguém em quem nós devemos nos espelhar pela sua fé. Mas não por atos de bravura, né? Não devemos pensar nele como um herói, como o cinema pinta. Nós vemos aqui a providência de Deus. Noé também fazia parte de uma geração corrompida. Vamos lembrar que ele era descendente disso. Deus, nós lemos inicialmente um versículo, o versículo 1 do capítulo 7, que diz, não sei se vocês observaram isso, que Deus diz aqui, porque tenho visto que és justo diante de mim, nesta geração. Mas espera lá. Noé era justo porque ele não tinha pecado? Ele também não tinha sido levado por aquela corrupção? Certamente havia pessoas que haviam se entregue em maior e menor grau à corrupção do mundo. Como nós vemos hoje, as pessoas não são todas iguais. Nós não devemos imaginar que todos praticavam as mesmas coisas. Jesus relata sobre esse período aqui antes do dilúvio, que os homens casavam-se, davam-se em casamento, e daí? Não tem problema casar, né? O problema era a forma que eles estavam fazendo e o quanto eles estavam ignorando a palavra de Deus, ignorando Deus. E hoje nós vemos muitas pessoas que pecam, vivem impiamente em maior ou menor grau, e mesmo muitas em menor grau, o que está acontecendo? Qual é o problema? Ignoram a Deus, vivem suas vidas, casam-se, dão-se em casamento, estudam, trabalham, fazem muita coisa certa, muita coisa boa, mas ignoram a Deus, desprezam a Deus. E acham que isso não é motivo suficiente para serem condenadas por Ele. Estão ignorando pura e simplesmente o seu Criador, o Senhor do Universo. Não querem saber o que o dono do universo pensa e o que ele diz que deve ser feito. Olha, existe uma regra que nós mesmos homens aplicamos. Na minha casa mando eu. Eu não posso permitir que... eu vou inverter aqui. Eu não posso chegar na sua casa e fazer o que eu acho que tem que ser feito. Eu não posso chegar na casa do irmão Daniel, chegar lá abrindo a geladeira,
Falou, o que é isso, Daniel? Você tem aqui carne? Não, você não pode comer carne, joga fora. Você agora tem que comer só salada. Eu não posso determinar as regras para ele lá, vou dizer o que ele tem que fazer na casa dele, como é que ele tem que conduzir. Eu só posso orientar pela palavra de Deus, mas eu não posso mandar na casa dele. Eu não posso sair quebrando, não, vamos mudar esse quarto aqui, vamos fazer, no lugar desse quarto, vamos fazer um banheiro. Por quê? Olha, ali é a casa dele. Nós estamos todos na casa de Deus. Nós falamos lá, a casa de Deus, ó, o templo, onde nós usamos para adorar a Deus, mas toda a criação é lugar da habitação de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Deus é onipresente e Ele é Senhor de todas as coisas. Tudo é dele. Tudo. Então todas as coisas devem estar sujeitas a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? E Ele tem que ser glorificado em todas as coisas. Então a minha vida pertence a Ele. Eu tenho que buscar saber o que Deus quer de mim, o que Ele quer para mim. Aqueles homens viviam de uma maneira muito parecida com o que a grande maioria vive hoje, faz hoje, longe de Deus, sem temor de Deus. Mas o que aconteceu com Noé? Aí nós vemos a providência de Deus. Nós lemos no versículo 8, voltando a Gênesis 6. Nós lemos assim, Noé, porém, aqui a distinção, Deus disse que ia destruir tudo, todos os homens, todos os animais. Mas ele diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui está a providência de Deus, a graça. Apesar de o Velho Testamento falar sobre a lei, muita gente ignora que a graça de Deus, o favor de Deus, já era manifesto no Antigo Testamento. Então tem gente que pensa assim, o Velho Testamento era pela lei, as pessoas eram salvas por guardar a lei. E no Novo Testamento, aí sim entra a graça por Jesus Cristo. Não. Nós vemos que a graça estava presente desde o começo, desde Adão. Adão pecou lá no Éden, mas ele se tornou um salvo pela graça de Deus. Seu filho Abel morreu, mas salvo como um justo pela graça de Deus, não pela perfeição e santidade que houvesse nele. Noé foi livre aqui da mesma condenação que todo o resto da humanidade. Por quê? Por causa da graça de Deus. Favor vindo de Deus. Favor não merecido por nós. O que é graça não é por merecimento. É dom, é presente. A mesma palavra no Novo Testamento, charis, que é traduzida para graça, às vezes ela é traduzida para dom, presente. Por quê? O favor de Deus é algo que Deus doa para nós. É algo dado, não é cobrado, é dado. Por isso, às vezes, cabe a melhor tradução como dom. E a palavra graça tem o significado de um favor imerecido. Esse dom, esse presente, que nós não fizemos nada para obter. Esse é o significado da palavra original. Então, a providência de Deus se manifestou através disso. Noé achou aos olhos de Deus graça. Deus resolveu, Deus olhou para Noé e viu a Noé com olhos de favor, de misericórdia. E nós precisamos dessa providência de Deus. Deus não olhou para Noé e viu, Noé, você é um justo merecedor de ser livre. Deus se compadeceu de Noé.
Noé também era um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e Noé não foi diferente disso. Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras. Mas eles foram salvos, essas 8 pessoas, pela misericórdia de Deus. No versículo 9 nós lemos: essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Sim, Noé era temente a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Perfeito em suas gerações, ou seja, ele no meio daquela geração corrompida, ele se via como um homem aplicado nas coisas de Deus. Mas isso não faz com que ele não fosse um pecador. Uma coisa é um pecador temente a Deus. Outra coisa é uma pessoa reta, perfeita. E a Bíblia diz que só em Cristo existe essa perfeição. Só em Jesus. Mas, então, esse Noé, que foi alvo da graça do Senhor, ele foi visto e conduzido por Deus como um homem justo, no meio daquelas gerações, aquela geração corrompida. E Noé, por aqueles anos todos, andou com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, todos os homens haviam se corrompido. Mas Deus separou Noé e a sua família para um propósito maravilhoso, de preservação dele e manifestação da própria glória de Deus na vida de Noé e da sua descendência. Aqui, então, nós vemos, no meio de uma geração totalmente corrompida, Noé encontrou o favor de Deus. E a partir do versículo 13, nós vemos como é que Noé encontrou esse favor de Deus. Vamos ler aqui, versículo 13. Diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então começa aqui, Deus revelou a ele o fim dos homens. Na providência de Deus e na misericórdia dele para com Noé, Deus apresentou uma coisa, o destino dos homens. Noé, eu vou destruir tudo. Noé recebeu essa notícia de primeira mão. E ele foi conclamado por Deus a proclamar essa verdade. Noé, ninguém pense que Noé recebeu essa notícia e no dia seguinte veio o dilúvio. Ele ficou muitos anos pregando, construindo a arca. Ele foi um pregoeiro da verdade, da justiça. Mas ninguém, além dos seus familiares, ousou acreditar na sua pregação. É estranho a gente pensar. A Bíblia relata que até aquela época não tinha chovido na terra. A terra era irrigada de uma maneira diferente. A umidade que existia na terra brotava com a caloria e ela caía, né? Ela evaporava e formava uma camada que irrigava toda a terra. Ela não caía em forma de chuva, mas aquele vapor mesmo é que reidratava a terra. Então era uma situação diferente. Eles nem sabiam o que era chuva. Aí Noé chega falando que Deus iria destruir a humanidade com uma grande enchente, uma inundação, que foi chamado de dilúvio. Era uma grande chuva. Mais do que isso, porque a água brotava de baixo e caía de cima, para provocar aquela inundação. A terra foi transtornada nessa época. Não eram coisas que eles nunca tinham ouvido. A lógica humana
não permitia que eles acreditassem naquilo. E é onde muitas pessoas são enganadas, porque quando elas ouvem a palavra de Deus, eles falam, isso é absurdo. A nossa lógica não permite que nós creiamos nessas coisas. Porque elas ficam dentro da sua lógica humana e não se submetem às verdades de Deus. Esquecem certas lógicas que deveriam ter. Pela lógica humana, o mundo não pode ter sido criado pelo poder da palavra de Deus. Mas certamente aconteceu por uma grande explosão, por alguma coisa assim. E eu sempre digo, tá bom, se isso fosse verdade, o que foi que explodiu? Foi alguma matéria, seja ela gasosa, um gás, seja alguma coisa material. Quem foi que criou aquilo antes? Os elementos que provocaram aquela grande explosão, quem foi que criou? Tem que haver um ser espiritual, criador de tudo o que é material. Mas a lógica do homem para por aí, porque ele não quer pensar na existência de um Deus. E muito menos ele quer saber da opinião de Deus sobre a sua criação. E é assim que muitos estão caminhando como aquela multidão, sejam eles 700 milhões, sejam eles 2 bilhões, ou seja menos, ou seja até mais do que isso, não interessa. Mas aquela multidão que tinha se multiplicado foi condenada, porque ignoraram essas coisas, ignoraram a Deus. E nós pregamos como Noé, que você não pode ignorar Deus. Tem muita gente que pensa, eu sou jovem, eu vou pensar em Deus mais para frente. Você está ignorando a Deus, você está fazendo como eles. Talvez muitos pensaram, esse Noé está falando de uma chuva. Eu nunca vi isso. Mas se um dia eu ver que começa a ameaçar isso, aí eu vou talvez tomar uma providência. Talvez seja tarde demais. Com certeza muitos foram bater a porta da arca. E a arca não podia ser aberta. Porque o tempo passou. E Deus não permitiu nem que Noé abrisse a porta. Porque Deus mesmo trancou. Não havia possibilidade que ninguém abrisse aquilo que Deus fechou. É necessário aproveitar quando a porta está aberta por Deus. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha, mas quando Ele fecha, ninguém abre. Está lá em Apocalipse também isso. Né? Mas na providência para com Noé, Deus revelou para ele, Noé, eu vou pôr fim a todas as coisas. E aos servos de Deus, ele revela também, eu vou pôr fim a todas as coisas. Mas conheça o caminho de ser poupado. Você não. Foi o que Deus fez com Noé. Noé, eu vou pôr fim a todas as coisas, mas não a você. Ele diz no versículo 14, Deus deu uma instrução para ele. Noé, faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora, com betume, para não penetrar água, né? E desta maneira farás de 300 côvados, isso quer dizer, cerca de 150 metros de comprimento, de 50 côvados, 25 de largura, 25 metros de largura, e de 30 côvados sua altura, cerca de 15 metros da altura. A gente põe aqui um côvado de meio metro. Isso aí variou com o tempo, mas é uma conta redonda, tá bom? Farás na arca, versículo 16, farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, para aproveitamento dos andares, para abrigar
os animais todos ali, né? Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas, olha aqui, ele anunciou, revelou para Noé a destruição, o fim de todas as coisas. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Olha que mensagem maravilhosa. Eu vou pôr fim a todas as coisas. Essa civilização vai ser destruída. Mas Noé, contigo eu firmei uma aliança e eu vou poupar vocês. Deus revelou o fim de todas as coisas, mas revelou a Noé também o seu favor, através dessa aliança para salvar a Noé. É assim que ele faz hoje. Ele anuncia a nós a condenação de todos os homens. A palavra de Deus revela a condenação não física por águas, mas ele fala de uma destruição, de uma condenação eterna de todos os homens. Esse mundo aqui vai findar. E tem pessoas que vivem aqui como se essa vida fosse eterna. Essa vida nesse mundo. Todas as coisas aqui hão de perecer. As pessoas passam. Você já perdeu pessoas queridas? Às vezes a gente tem a impressão, né, que pessoas muito próximas nossas, que elas vão viver para sempre. E nós esquecemos que elas vão passar, e você vai passar, e as coisas passam. Às vezes nós nos apegamos a coisas que hoje parecem tão importantes. E passa um tempo, elas perdem a importância. Ficamos tão felizes quando conseguimos certas coisas. Um grande emprego, quando adquirimos uma casa, um carro, né? Alguma coisa grande assim. Ou às vezes coisas menores mesmo. Mas tudo isso passa. Quando vem os filhos, nós nos alegramos, né? Agora eu tenho um filho. Mas os filhos eles vão sair do ninho. Eles não vão ficar para sempre conosco. E às vezes até nós temos a tristeza de ver eles morrerem antes de nós. Uma dor terrível, né? Porque nós não imaginamos que eles vão antes da gente. A expectativa humana é sempre muito presa à lógica humana, às coisas materiais. Mas eu estou falando tudo isso para a gente pensar em como essas coisas aqui passam. Esse mundo passa. Mas as coisas de Deus, elas são espirituais, elas são eternas. E Ele nos revela que todas essas coisas vão passar. E que a alma nossa tem um destino. E onde muitas pessoas que rejeitam a Deus vão estar sendo condenadas. Pessoas que não querem saber de Deus. Mas Ele está propondo para nós uma aliança. Assim como Ele disse a Noé, Noé, você vai ser poupado. Ele pode estar dizendo para você hoje, e certamente já disse isso para muitos, você vai ser poupado, você vai ser poupado. Você não vai passar por essa condenação. E existe um meio por isso. A arca. Tem gente que acredita que a arca é a igreja. Não é a igreja. Não, a arca é representação simbólica de Cristo. Não é da igreja. A igreja é um instrumento de Deus. É chamado o corpo de Cristo porque ela permanece nesse mundo propagando a mensagem de Cristo, o Evangelho. Mas nós só somos salvos, a nossa arca segura, onde nós somos livres da destruição, da condenação eterna, é Cristo. É em Jesus, é firmado nele, é abrigado nele, que você vai ser poupado, vai ser salvo da destruição, da condenação eterna. É só nele que nós podemos encontrar isso. Noé, como alvo dessa graça de Deus, recebeu então a revelação
E nós temos essa revelação da palavra de Deus, da condenação do mundo e da nossa própria salvação, do nosso livramento pela misericórdia de Deus. Eu pergunto para você, será que você está confiado no meio de Deus de salvar? Talvez os homens pensaram naquela época, se vier mesmo uma grande chuva, eu posso subir num alto monte, eu posso encontrar um meio de eu mesmo me livrar. Mas os meios deles não foram capazes, e eles foram todos destruídos. E talvez você pense que talvez você tenha o seu próprio meio, mas eu te digo, a palavra de Deus diz, não há nenhum meio, nenhum caminho a não ser Cristo. E é por isso que ele disse que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. A arca que nos leva ao porto seguro, a presença de Deus, é o próprio Filho dele, Cristo, representado na arca. Noé confiou, e assim o nosso papel é confiar. Eu disse que nós leríamos aqui em Hebreus, mas antes de ir para Hebreus, vamos ler aqui. A atitude de Noé é descrita aqui mesmo em Gênesis, versículo 22. Rapidamente. Diz, assim fez Noé. Olha, depois de Deus dizer a ele o que ele devia fazer, em obediência, assim fez Noé. Assim como? Assim como Deus tinha dito para ele. Isso é confiar. Isso é confiar. Tem muita gente que diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não faz o que ele manda. Não é verdade? Jesus mesmo disse isso. Aquele que verdadeiramente confia nele faz o que ele diz. Atende ao mandado do mestre. E assim fez Noé. Esse é um exemplo, é por isso que nós vamos ver, ele é chamado de um herói da fé. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. E aí sim nós entramos pelo capítulo 7, aquele texto que nós lemos no início. Depois disse o Senhor a Noé, entra, né, passados anos da construção da arca, e Noé se mostrando fiel em ter construído, ter feito tudo conforme Deus havia ordenado a ele, e anunciado aos homens o arrependimento, e ele aguardou o dia, e Deus disse então a Noé, entra, tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Aqui ele foi chamado a entrar na arca, ele e seus familiares e os animais que Deus instruiu que ele levasse consigo. Nós vamos ver também o porquê disso, tá? Porquê dos animais? Mas vamos pular agora, por enquanto, para o versículo 5. Diz, e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Atendendo novamente a ordem de Deus. Nós vemos sempre Noé, e fez assim como Deus ordenou. Aquele que crê, aquele que teme a Deus, ele faz conforme Deus ordena. Ele confia. É isso que Deus quer, eu faço. É essa a vontade de Deus? É esse o plano de Deus? Tem gente, mas eu vou ser salvo só por acreditar em Jesus? Não, não é só acreditar, é confiar nele. Mas só de eu confiar nele e obedecê-lo, então eu vou ser salvo? Sim, porque se você confiar nele, ele vai te salvar e ele vai mudar sua vida. Ele vai preservar você. É o que nós vemos aqui em figura que Deus fez também com Noé. Deus fez isso fisicamente e fez isso com ele espiritualmente também. Ele foi salvo porque confiou no meio de Deus, no meio que Deus proveu.
Vamos sim agora lá para Hebreus 11. Deixa marcado aqui Gênesis, que a gente volta aqui daqui a pouquinho para concluir. Mas lá em Hebreus 11, o versículo 7, nós lemos: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ninguém tinha visto o dilúvio, a chuva, né? Mas ele foi avisado por Deus. Pela fé, ele temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É interessante a expressão aqui, ele foi feito herdeiro da justiça, mas ele condenou o mundo. Não foi Noé que falou para Deus: Senhor, manda água e destrói todos eles. Mas é que a partir do momento que aquele que havia de ser salvo foi salvo, não havia mais sentido de Deus conter as águas. Então, na verdade, quem se condenou à destruição, na realidade foram eles mesmos, por seus pecados, por sua desobediência, por eles não atentarem para a palavra de Deus. E assim cada um é responsável diante das suas atitudes diante de Deus. Cada um é responsável pelas suas decisões, pela sua escolha. Você pode escolher hoje rejeitar a arca, rejeitar Cristo. E se você fizer isso, você vai estar fazendo o que é natural de todo pecador. Mas com isso você vai trazer sobre si condenação. A destruição eterna. Sofrimento eterno. Noé, sendo alvo da graça de Deus, foi divinamente avisado e temeu e foi salvo, ele e sua família. Para termos aqui uma nova semente, uma nova descendência para Deus. Mais uma vez nós vemos que da descendência de Noé, também ela foi se corrompendo. A tendência do homem é sempre a corrupção, não a evolução, o progresso. O homem não evolui, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. O homem regride. Ele cada vez fica mais cego, a menos que Deus abra os nossos olhos, a menos que nós achemos graça aos olhos de Deus, como Noé achou. Assim nós entendemos que todo homem requer, necessita da graça de Deus. Ainda tem uma outra referência a Noé em 2 Pedro, no Novo Testamento. 2 Pedro, um pouquinho para frente ali de Hebreus, no capítulo 2. Nós vemos que, falando de Deus, que não perdoou, 2 Pedro 2,5, que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Por que eu fiz questão de pegar esse versículo? Eu gosto dessa expressão, Deus guardou a Noé. Ele guardou, Ele preservou. É assim que Ele faz. É assim que Deus age na sua graça para com os seus. Ele nos salva, Ele nos guarda. Lá em Hebreus nós lemos que Ele foi salvo. Aqui em Pedro nós vemos que Deus guardou. Será que você está guardado em Deus? Será que você está salvo em Cristo, na verdadeira arca? Noé, saindo da arca, nós vamos passar aqui o período, choveu durante 40 dias, mas eles ficaram muito mais tempo lá, eu não lembro direito, acho que 6 meses, eles permaneceram cerca de 6 meses na arca. Foi um longo período que eles ficaram lá até que as águas baixassem. Me perdoem se eu estiver errado, tá? Com o tempo aqui.
mas foi um longo tempo. Mas quando as águas diminuíram e Deus ordenou a Noé que saísse, é interessante nós observarmos isso. Aquele que confia em Deus, ele confia em todo o tempo. E o seu prazer é adorar ao Senhor. Então tem pessoas que dizem, eu confio em Deus, mas quando a coisa aperta, quando ele corre perigo, quando a coisa está difícil, quando ele está duro, ele busca Deus. E o resto do tempo ele esquece de Deus, ele deixa Deus de lado. Nós vemos aqui a atitude de alguém, alvo da graça de Deus. Ele confiou em Deus, obedeceu e assim fez conforme tudo que Deus tinha mandado. E quando ele sai, né, nós vemos aqui no capítulo 8, voltando para Gênesis, capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. E os animais também. Então aqui foi a hora de deixar a arca e voltar para recomeçar a vida. No versículo 18 nós lemos, então saiu Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Versículo 20, nós vemos a atitude de Noé. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Por que Noé? Deus guardou, Deus preservou aqueles bichinhos, falou, Noé, leva eles para dentro da arca, porque eu quero preservar eles também, de toda espécie, tá? Aí, aqueles animais que foram salvos, que foram poupados, foram livres, mal eles aportaram, saíram, Noé pega alguns desses bichinhos e mata. Noé estava na contramão de Deus? Não. Entende o seguinte, porque Noé entrou em obediência na arca, mas ele sabia o que aquilo representava, e quando ele sacrifica esses animais, ele está como em todo o Velho Testamento nós encontramos aqueles sacrifícios de animais, que o seu pai Abel lá, pai espiritual, também já sabia, quando ele ofertou o sacrifício de um animal a Deus, um animal justo, né? Um animal que não tinha culpa do pecado dele, representando o sangue de Cristo. Noé estava celebrando a Deus. Cristo não tinha vindo ainda. Faltava muito tempo para a plenitude dos tempos, onde isso iria acontecer. Mas Noé sabia, por parte de Deus, que isso iria acontecer. Que, na verdade, o livramento deles, eterno, se daria pelo sacrifício de um justo que pagaria a culpa. Noé relembrou aquilo que foi exemplificado no livramento da destruição nas águas, do dilúvio. Noé fez menção disso a Deus, que ele entendia o que aquilo representava, o verdadeiro livramento eterno dele, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, do Messias que viria. Olha, bem antes da lei, essa verdade do Evangelho estava pregada lá desde Adão, quando ele pecou no Éden. Essa verdade estava revelada e todo homem tem que ter essa consciência de adorar a Deus. Hoje nós não precisamos sacrificar animais, porque o Cordeiro de Deus já padeceu no Calvário, na cruz, por nós. E o sangue dele é eficaz para todo aquele que crê. O sangue dele é poderoso para salvar todo aquele que crê nisso. Aquele que confia na arca, que é Cristo. Aquele que confia no método de Deus de salvar. O método que para os homens muitas vezes não faz lógica, não tem sentido, né? Não tem lógica. Mas Noé adorou a Deus. Nós lemos o versículo 20,
Diz o versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Continuou má. O homem contaminado pelo pecado, né? A descendência de Noé, Deus não se enganou. A imaginação do coração do homem continua má desde a sua infância, desde a sua criancice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Mas Deus prometeu não destruir mais a terra com águas. Essas coisas vão permanecer até que Cristo volte, até que esse mundo seja definitivamente destruído, esse reino do presente século, né? E Jesus vem estabelecer o seu reino de justiça, e a terra vai ser transformada por Deus para o reinado de Cristo. Todo o foco. Aqui eu vou falar de um outro mitozinho para a gente concluir. A gente passa essa ideia para as crianças desde cedo. Cuidado, professoras de escola dominical. Porque quando a gente fala de Arca de Noé, a gente pensa no quê? Não pensa em nada? Hã? Quando a gente fala de Arca de Noé, o que pensa? O que vem à cabeça? Bichinhos? Bichinhos, animais. Talvez para você, agora, depois de a gente pensar sobre isso, você está pensando em destruição, chuva, tempestade. Mas a Arca de Noé virou símbolo de uma historinha bonitinha para crianças que mostra um monte de bichinhos bonitinhos. É verdade, os animais são criações, né, criaturas de Deus maravilhosas. Esses dias eu vi uma foto no Facebook lá de um tigre, né, e alguém colocou lá, e ainda alguém vai dizer que isso aqui foi por acaso. Um animal lindo, né? Aquelas listras, foi fruto do acaso, da evolução. Aquilo é uma mostra de criação inteligente, maravilhosa, né? Como tantas outras coisas que a gente observa na criação de Deus. Aquilo que chamam de a mãe natureza, né? É o pai criador, não é a mãe natureza. Essa é a questão. E nós não devemos adorar a criação, mas o Criador. Mas então, quando eu estou falando isso porque muitas vezes as pessoas põem a ênfase nos animais, quando nós pensamos na arca. Mas a ênfase, lembra disso, Deus preparou a arca, não foi para os animais. Deus preparou a arca para Noé e sua família. Amém? Ele preparou a arca para salvar Noé. Mas por que os animais foram junto? Eles faziam parte da criação de Deus. Eles sairiam dali para ser úteis ao homem na adoração de Noé, como nós vimos aqui. O mundo mudou aqui. Não sei por que Deus mudou, mas no começo do capítulo 9, a gente vê, diferentemente daquilo que é apresentado lá em Gênesis 1, 29, que na criação do homem a ordem foi de toda a erva, né, você vai comer. Então toda a erva foi criada para a alimentação do homem. Aqui ele mudou. Ele diz, não, agora, olha no capítulo 9 aqui, no versículo 2 ele fala, o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde.
A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Não coma carne com sangue, não coma sangue do animal, não coma chouriço. Não? Mas todo animal foi dado ao homem, para servir ao homem e para alimentar o homem. Não quer dizer que você vai sair daqui comendo cachorro, rato, né? Mas o que eu quero dizer, chamar a atenção é que tudo foi providenciado por Deus para o homem. Isso é a misericórdia de Deus. Deus proveu a nosso respeito o seu cuidado. Deus não só nos salva, mas Ele mostra na sua graça o seu cuidado. Né? Na providência de Deus, nós encontramos o cuidado perfeito de Deus para com os seus filhos. Como é maravilhoso a gente saber que depois de ser salvo, nós ainda temos um Deus que nos dá tantas outras coisas, que cuida de nós, que nos ama eternamente. Mas isso só pode ser desfrutado se verdadeiramente nós confiarmos no Senhor. Você já entrou na arca? Você creu na promessa de livramento do Senhor? Você está seguro nele? Ou você ainda está ignorando a vontade de Deus? Ou você ainda está pensando em talvez estabelecer o seu próprio caminho, o seu próprio meio? Não faça isso. Todos aqueles que buscaram o seu próprio meio naufragaram no dilúvio. E de maneira nenhuma nós queremos que a tua alma seja destruída eternamente com as suas próprias tentativas, com o seu achismo. Ouça o que Deus tem a dizer e confia na palavra de Deus. Nós não estamos dizendo para você, faça o que eu mando, mas dizemos, atente para a palavra de Deus. Examine as Escrituras. Jesus disse para alguns perseguidores dele, vocês examinam as Escrituras, elas é que testificam de mim. Vocês examinam ela para buscar a vida eterna. A palavra de Deus testifica de Cristo. Ele é representado em muitas coisas na Bíblia, não só pela arca, mas essa certamente é uma das formas mais marcantes que Jesus é representado nas Escrituras do Velho Testamento. É Deus manifestando sua misericórdia, a sua providência salvadora em prol dos pecadores. Que você possa ser salvo, que você possa ser livre, confiando no Senhor, entregando a sua vida nas mãos de Cristo. Que você entre nessa arca e deixe Deus fechar a porta e te levar e te amparar por onde Ele quer, pelos caminhos de Deus. Ele vai estar cuidando de você. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos porque o Senhor, assim como livrou Noé fisicamente e preservou a nossa raça, nos dando assim, Pai, a oportunidade de virmos a conhecer também a Tua revelação, a Tua palavra, o destino do mundo ímpio, mas também o Senhor nos fez conhecer o maravilhoso caminho da salvação em Cristo. Obrigado, Pai, por nos ter chamado para dentro dessa arca que nos ampara, nos protege, Pai, e podermos nos sentir abrigados em Cristo e confiados nele, porque é o Teu poder para salvar através do Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Que esse mesmo Evangelho venha a ser trazido pelo Teu Espírito ao conhecimento de outros que ouvem, Pai,
que sejam exortados e que sejam despertados para compreender e crer nessa palavra de salvação por meio de Cristo. Nós assim oramos, suplicando essas bênçãos, Senhor, pedindo pelas almas, que o Senhor trabalhe nos corações e que o Senhor dê aos teus servos também o conforto, a alegria e o desejo, como teve Noé, Pai, de te adorarmos e te adorarmos sempre pelo grande livramento que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto com um cântico, né? Eu vou convidar o irmão a nos dirigir nesse hino, mas eu gostaria de dar a oportunidade, antes disso, de, se nós tivermos no nosso meio hoje alguém que compreendeu a mensagem do Evangelho, você entendeu que você precisa da arca, que você precisa de Cristo. Esse é o grande fato. Deixa de lado os mitos, as historinhas, e se fixe no fato. O fato bíblico, de que Noé foi salvo pela graça de Deus, física e espiritualmente. E hoje ele está oferecendo Cristo, para que você também seja salvo eternamente, que a tua alma seja salva. Se você entendeu isso hoje, confesse a sua fé em Jesus Cristo. Hoje mesmo, entra na arca, para que a tua alma seja salva eternamente. Temos alguém que creu em Cristo, gostaria de manifestar? Ergue sua mão, com isso você está manifestando a sua fé. Eu creio em Jesus Cristo, hoje, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu confio no plano de Deus. Eu quero hoje deixar o eu. Eu quero entregar e confiar toda a minha vida, minha alma, nas mãos dele. Temos alguém? Se houver, nós não vamos forçar ninguém, mas nós queremos que você reflita isso e tome esse passo. Lembra que tudo o que Deus falou para Noé foi importante, que Noé assim fez. E aquilo que Deus diz ao seu coração, pela sua palavra, é importante que assim você faça. Que você confesse a Jesus, que você entregue a sua vida a Ele. Que possa ser relatado nos livros de Deus. Que assim você fez, conforme você ouviu. Se não houver ninguém, nós vamos cantar um hino. Vamos lá? Terminando o nosso culto. Irmão Evandro vai dirigir a gente nesse hino. Obrigado pela atenção. Espero não ter decepcionado muitos que talvez esperavam algum comentário, algum relato mais científico sobre o filme. Mas espero que você entenda que o grande fato é o que está nas Escrituras. Que você possa sair alegre por isso. E principalmente que possa compreender essas coisas. Vem cá, irmão. Eu estou falando para te esperar. Não, mas o que eu estou falando não é só para te esperar. Obrigado.